E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Bem-vindo para mais um trade, bem-vindo para mais uma aula. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as marcações no gráfico. Sobre uma forma de fazer as marcações ou uma forma de entender a movimentação gráfica. Mas antes da aula, antes de eu explicar tudo que eu tenho para explicar aqui para vocês, eu quero que você vá aí no botão de like e deixe aquele like bonito para incentivar justamente a fazermos trades, aulas que possam lhe ajudar no seu crescimento como trade, para que você realmente possa olhar para esse mercado e entender que isso aqui é simples, mas não é fácil. É difícil, mas não é impossível. E você pode conquistar tudo aquilo que você almeja diante dos seus olhos, desde que somente esteja ali, ó, pensamento positivo. Bom, então eu cheguei aqui, abri o gráfico, vi a movimentação gráfica, entendi a movimentação gráfica, olhei a lógica do gráfico e aí eu fiz a minha entrada então. Como assim a lógica do gráfico? A lógica do gráfico. Eu ensino todo dia para vocês aqui. Olha o que o gráfico fez. O gráfico fez canal estreito. Ele rompe esse canal estreito. Veio testar novamente, próximo ao canal estreito, sobe. Aí ele pega e faz um range. O que é um range? Range é uma lateralização. O que é uma lateralização? É o momento onde os grandes players, aqueles que realmente entram com grana pesada no mercado Forex, eles estão se posicionando. Ou eles estão saindo do movimento, ou eles estão entrando no movimento. Que movimento é esse? Ou é um movimento da oferta, onde os preços vão caírem, ou um movimento da demanda, onde os preços vão subir. Aqui, se você prestar atenção, nós estamos num momento de oferta. É um momento de distribuição. Aí você fala assim, pô, Cadu, momento de distribuição. Mas então, o preço não teria que cair? O preço não teria que vir abaixo? Por que o preço está subindo? Geralmente, essa é a armadilha do mercado. Vocês reparam que o range aconteceu um pouco antes do topo anterior. Então, ó, quando eu vejo esse topo aqui, com certeza eles vão fazer uma movimentação em V e vai voltar o preço aqui, fazer um pullback e jogar o preço lá para baixo para buscar aquele suporte da onde o preço iniciou com a variação sustentável e querida por esses big players. Então, existe uma lógica por trás das movimentações. Se você não entender a lógica das movimentações, você não vai entender o mercado. Então, se você chegar pela manhã, marcar uma resistência nessa região e marcar um suporte nessa região, tem problema? Não, não tem problema. Só que você vai ter que esperar o mercado fazer toda a sua movimentação. Você tem que entender a lógica do mercado até chegar na região que você quer que ele faça essa movimentação. Ou ele vai expandir o preço, ou ele vai retrair o preço. Agora, se você faz as suas marcações próximo ao movimento do preço, essas marcações têm que ser dinâmicas, elas têm que se moldar ao gráfico e à movimentação gráfica. Como assim, Cadu? Movimentar em relação à questão gráfica? É uma lógica do mercado. Então, por exemplo, se eu estou vendo aqui, ó, eu cheguei aqui, um exemplo agora, eu vi um topo, o topo está aqui, e eu vi um fundo para trabalhar e o fundo está aqui, e existe o meu 50% da movimentação, é aqui, pronto, a minha lógica está estendida. Ou o preço ele vai corrigir nessa região, ou ele vai romper e continuar o movimento. Ou ele vai romper esse movimento e vai buscar esse fundo. Chegando aqui, ele pode
corrigir nesse movimento, ou ele pode romper esse movimento, ou ele pode novamente trabalhar em quê? Trabalhar num range, fazer novamente essa lateralização que você vê aqui atrás. Então, essa é a lógica do mercado. Existe uma lógica. Então, se eu marquei minha resistência próximo ao preço, se eu marquei meu suporte próximo ao preço, a partir do momento que essa resistência ela é rompida, a minha resistência aqui já não existe mais. Eu tenho que procurar uma resistência lá atrás, onde dá realmente ela resiste essa movimentação gráfica e a jogada dos preços lá para cima. Aqui o preço ainda não rompeu, ó, ele está resistindo a essa resistência. Mas supondo, ele está no movimento de alta. Ele está fazendo um movimento de alta aqui. Supondo que ele não vai fazer uma armadilha, que ele vai continuar. Eu não acredito que ele vai continuar. Para mim, aqui ele está fazendo um topo duplo. Ele fez a armadilha lá naquele topo anterior, que nós mostramos atrás, e ele vai derreter. A minha lógica operacional é essa. Se eu estivesse no Forex, eu estaria vendo isso. Então, o que acontece? Ó, se eu tenho aqui, olha aqui. Se eu tenho aqui este topo, né? Essa resistência. Eu estou falando tudo isso com base em uma pergunta que eu recebi no Telegram. Tá? Uma dúvida. Então, se eu tenho essa resistência aqui, e se eu tenho esse fundo aqui, o que acontece? A partir do momento que esse topo aqui for rompido, a partir do momento que o preço sair desse canal aqui, eu tenho que fazer o quê? Teoricamente, eu tenho que fazer uma projeção desse canal para cima ou para baixo. Porque se o preço mostrou um canal e eu estou seguindo a expansão ou a retração de um canal, e o que é o canal? Nada mais é do que um suporte, uma resistência trabalhando paralelamente. Eu tenho que procurar o quê? Uma outra região no passado, seja um topo ou seja um fundo, para fazer as minhas marcações. Aí, por exemplo, o canal ficaria aqui nessa região e o outro canal ficaria aqui nessa região. Você reparou que existe uma assimetria de movimentação? É isso que é simetria, assimetria, que a turma fala. Quando o preço começar a se movimentar durante o canal, ele vai fazer movimentos que possam reparar ou romper essas movimentações. Então, existe uma lógica gráfica, existe uma lógica de movimentação. O preço se movimenta em ondas. Ele sempre faz 3 grandes ondas de expansão para alta e 3 grandes ondas de expansão para baixa, que são as ondas de Elliott. Você pode olhar aqui, ó. 1, 2, 3. Depois ele faz o quê? A correção. A, B, C. E a hora que ele corrigiu, ele voltou para o patamar lá em cima. Olha, são 3 ondas. Olha aqui, se você conseguir analisar aqui, ó. 1, 2, 3 ondas. E o que aconteceu? Ele lateralizou. Então, quando ele faz também essas ondas de expansão e depois as ondas de retração ABC da movimentação, ele pode fazer já um ABC direto, o 1, 2, 3, como queira, ou ele pode lateralizar para ir os grandes, aqueles que entram pesado lá no mercado Forex, porque a nossa entrada aqui pode ser o milhão que for aqui em opções binárias, que não vai mexer o gráfico. A gente não movimenta o gráfico. Quem movimenta o gráfico são os operadores do Forex. Quando eles entrarem pesado lá, o gráfico vai se mover, o gráfico vai se mexer e eles vão mostrar para nós toda a dinâmica operacional que o mercado quer no momento. E nós, como operadores aqui de opções binárias, nós temos que fazer o quê? Apenas seguir o fluxo. Apenas seguir o que eles estão realizando no mercado. Apenas realizar as ações, as movimentações que o mercado Forex está fazendo. Opções binárias é um espelho da movimentação gráfica do Forex.
Então, as minhas atitudes aqui, a minha ação aqui em opções binárias, vai ser com base na ação que foi feita lá no Forex. Aí você fala assim, então eu vou operar Forex. O mesmo gráfico, é a mesma coisa. Porém, lá no Forex você precisa de movimentações longas para conseguir, por exemplo, 63 dólares. Talvez ele necessite pegar toda uma pernada dessa para conseguir o mesmo valor que eu consegui em um movimento de 1 minuto. Então a alavancagem em opções binárias ela é muito alta, no sentido de multiplicar ou perder o dinheiro. Então, o que acontece? Quando a gente analisa e o pessoal fala assim, poucas pessoas conseguem se manter no mercado, viver do mercado. Por quê? Porque é um mercado altamente lucrativo. Quando ele é altamente lucrativo, ele também é altamente destrutivo. Então, se você não tiver uma lógica operacional, se você não tiver a lógica das marcações, a lógica da movimentação do gráfico, se você não tiver uma lógica de como funciona o gráfico, você pode marcar suporte de resistência, você pode entender do pullback, do rompimento, de tudo. Você não vai conseguir chegar a lugar algum. Lugar algum. Então, quando a gente volta aqui, se ele romper essa região, aonde ele vai buscar? Nem temos referência aqui no gráfico. Cheguei numa posição aqui. Onde ele pode buscar? Nós temos essa região de bipolaridade aqui. Temos essa região de bipolaridade aqui, que ele pode buscar. Ou temos essa outra região aqui, de topo e bipolaridade. Agora, repare. Você vê diferença da distância dos canais quando eu aproximo? Olha aqui. Olha a mágica acontecendo. Você vê diferença dos canais de distância em um e outro? Esses dois aqui eu marquei lá na frente e esses dois aqui eu marquei lá no passado. Você vê alguma diferença? Não, né? Quando você olha graficamente o gráfico se movimentando de uma forma simétrica, né? Fazendo fundos, topos, suportes e resistências de forma assim que o seu olho enxergue a movimentação e veja que ele está trabalhando com uma claridade de movimentação. Olha só esse canal que eu fiz aqui. E olha quando eu fui lá no fundo marcar onde ele poderia buscar. Olha só a perfeição da marcação dos canais. E olha, eu imaginei que o preço fosse vir abaixo aqui, depois de uma armadilha, mas o preço continua subindo. Não, o preço continua subindo. Ele rompeu e o pessoal está entrando pesado. Pode ser que a armadilha venha em 50% aqui deste canal. Então aí eu tenho as marcações de 100%. Essas marcações que eu fiz são 100%. Porém, nós sabemos que o preço trabalha com as taxas de 50% da movimentação do canal. Então ele pode marcar aqui, ele pode fazer essa marcação aqui em 50%, ele pode corrigir aqui, ele pode fazer uma correção aqui, 50%, e fazer os trabalhos dele de continuação, retração, pullbacks, rompimentos, não rompimentos, falhas de topos e fundos, durante toda essa corrida aqui financeira entre altos e baixos. Agora, você olha assim e fala assim, Cadu, mas as marcações, para mim, essas marcações, até eu esperar chegar lá, eu não tenho tempo para operar, e tarará, e tarará, e tarará. Tudo bem. Aí o que você tem que fazer? Fiz as minhas marcações? Fiz. Moldar as suas marcas. Por exemplo, olha aqui, perfeita a marcação? Perfeita. Fez um respiro, aqui é 50%. Chegou nos 50%, rompeu os 50%, tudo bem. Se ele chegar aqui no 100% e manter o padrão e segurar na resistência, as marcações estão o quê? Corretas. Você precisa fazer o quê? Quando há um rompimento na região, manter a marcação. Agora, a partir do momento que chegou ali, fez um topo em V, com bastante fluxo, ou fez uma região com bastante referência, que faz aquela marca no gráfico que você percebe
se aquilo lá é uma região de correção, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a sua marcação e aproximar na região. Um exemplo, né? Supondo que ele chegue até aqui, essa região aqui, ó, e faça um topo aqui, ó, em 50% da marcação do 100, que está aqui em cima, e do 50 que está aqui em cima. Então, se ele fez a marcação ali, o que você vai fazer? Você vai trazer a sua marcação de 100% e vai ajustar a sua marcação de 100%, porque ele fez uma nova marcação gráfica. Então, por isso que eu falo que o suporte de resistência é dinâmico. Tem que fazer as suas marcações. Olha aqui a clareza da movimentação quando eu marquei. Olha aqui onde o preço veio parar. No 50% deste canal. Eu preciso ajustar o meu movimento que está acontecendo aqui? Não. Por quê? Ele está movimentando perfeitamente dentro de toda a marcação que eu fiz. Isso é entender da lógica operacional, da lógica da movimentação do gráfico, é entender do trade, é entender do que o preço faz durante a movimentação. Como você consegue isso? Estudando. Pode ser no treinamento fechado, que o link está na descrição. Pode ser aqui pelo YouTube. É claro que no YouTube aqui você talvez vai ficar um pouco em círculos, porque os assuntos são transferidos aleatoriamente. Quando lá no treinamento fechado, o assunto é trazido pauta a pauta como uma sequência lógica de ensino. Então, aqui você consegue ver perfeitamente as marcações que eu fiz, ó, se moldando. Então não tem segredo. Segredo não tem. O que você tem que saber fazer, você tem que ter o dinamismo de como marcar o gráfico de forma correta para fazer as suas entradas perfeitas aqui em opções binárias. A partir do momento que você faz as suas marcações gráficas de forma correta para fazer suas entradas perfeitas, você começa a entender mais da tendência, você consegue entender mais dessas regiões e você consegue entender mais sobre as atitudes que os candles ou as velas fazem nas regiões. E você começa a entender que a região não é uma linha, é uma região. O nome já diz, é uma região. Por exemplo, aqui, ó. Se aqui está meu topo, o pavio está passando aqui em cima, e o gráfico parou aqui no corpo, olha um espaço, não tem um espaço aqui? Tem. Então, isso aqui é uma região. Preço, ele pode reverter tanto daqui já, ele pode subir daqui onde já, ou ele pode vir aqui, ó, buscar e depois reverter. Por isso que eu falo para vocês, quando tiver pavio, espere o preenchimento do pavio. Como aqui, ó, olha o fundo aqui, ó, onde eu fiz aquela entrada, ó. Olha o fundo aqui. Ele veio preencher o que, ó, esse espaço do corpo, ó, com os pavios, né? O português correto. Ele veio preencher. Então aqui, ó, tem um espaço ainda para preenchimento. Em opções binárias isso faz diferença. Essa é a grande diferença do Forex em opções binárias, porque os movimentos são scalping. Por que muita gente do Forex em opções binárias apanha e fala mal? Porque eles estão acostumados e aprenderam a operar tendência. A modalidade de opções binárias é o scalping. São trades curtos, trades rápidos e entradas perfeitas, entradas sniper, sabe? Aquele sniper, o soldado que fica com aquela arma, com aquela luneta e ele não dá 300 tiros, ele dá um tiro só e tem que ser assertivo. É isso que é um operador de opções binárias. Ele é uma pessoa assertiva, precisa, ele espera um movimento preciso. Então, se você está errando, se você sabe marcar, mas está errando, se você conhece análise gráfica, mas está errando, se você conhece tendência, mas está errando, se você conhece regiões, mas está errando, se você conhece movimentação de vela, mas está errando, se você sabe tudo, mas está errando, você tem que resignar essa mente sua aí, zerar ela, colocar num... Como é que fala quando a gente pega o computador e
Até esqueci. Agora apagar a sua memória e começar tudo de novo. E aprender de novo, porque talvez você aprendeu de forma errada. Alguém colocou na sua mente algo errado. Olha só o que eu deixei travada a tela justamente para você perceber. Aconteceu exatamente o que eu falei. Olha aqui. Tinha falado da sombra. Ele veio e fez o que? Preencheu aquele espaço. Quando ele deixou esse candle aqui, ó, demonstração de início de uma tendência, aí sim. E olha as minhas marcações. Olha as minhas marcações. Continuam perfeitamente. Aqui, ó. Aqui é 50% deste canal aqui. É deste canal. 50% deste canal aqui. Então ele movimenta 150%, 150%. Isso são os fractais. Para você entender melhor aqui, ó. Vou fazer uma marcação aqui, ó. Aqui seria 100% desse canal. Aqui sim, seria 50%. Aqui, 25%. Você entendeu a lógica da movimentação gráfica? De como os movimentos fazem, os patamares que eles desenvolvem, o suporte e resistência de canais, que os preços nos moldam, que a lógica das ondas nos moldam. É assim que funciona a visão gráfica. É assim que funcionam as marcações. Então, com essas marcações dinâmicas de suporte e resistência, você tem uma chance de 90% de assertividade nos seus trades. 90%. Mas você tem que entender do gráfico, você tem que entender das regiões, você tem que entender da tendência, você tem que entender da vela. E se você entender do volume, do fluxo, melhor ainda. Eu falo isso todos os dias, eu falo isso todas as aulas. Eu falo isso para todo mundo que me procura. Alguns já entendem. Eu acho que foi ontem, né? Na aula de ontem eu comentei e falei de um rapaz que eu postei os resultados dele aqui. Aí um outro entrou em contato que também é assertivo, falou assim: Cadu, esse rapaz é meu amigo e eu que indiquei ele. E os dois estão voando. Os dois estão voando. Entenderam a lógica do mercado. Entenderam a lógica do mercado. Eles acompanham as aulas aqui, continuam acompanhando, porque o trader é um eterno aprendiz. Ele está sempre olhando, aprendendo, vendo. Mas a partir do momento que você tem uma lógica operacional da movimentação gráfica, você voa. Esquece esse negócio que você aprendeu aí com alguém. Bateu na LTA, entra comprado. Bateu na LTB, entra vendido. Esquece isso aí. Esquece. Isso não é uma lógica de movimentação gráfica. É apenas uma marcação de confluência de um contexto gráfico. Tá bom? Esquece isso. Não está tendo resultado? Para com tudo, respira fundo e começa tudo de novo. Gabarita os vídeos aqui do canal. Entra aí no treinamento fechado. Tem um livro de análise gráfica aqui no link da descrição. Procure aprender da forma correta. Você talvez está apanhando aí 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se você esquecer o que você aprendeu e começar esquecer o que você aprendeu de forma errada e começar a compreender da forma correta, em pouco tempo você tem assertividade. Mas você tem que ter uma mente blindada para cumprir a lógica do mercado, para cumprir a lógica operacional, para cumprir a lógica da movimentação. Não adianta você querer fazer algo que é um achômetro, que é um palpite pessoal, que porque você viu fulano fazer, você vai aplicar. Não adianta você saber fazer 10 entradas diferentes no gráfico se você não é especialista em nenhuma, ou se você não é assertivo em nenhuma, ou se você não tem noção do que você está fazendo em nenhuma. Simplesmente você faz como um robô, porque o robô mandou você fazer, você foi lá e fez. O mercado ele é vivo. Existe uma lógica de movimentação, por isso que robô não funciona em mercado. Funciona uma entrada, 2 entradas, na terceira, na quarta e na quinta você se perde todo, porque o mercado é movimentado por seres humanos. Eu tenho amigos que trabalham em tesouraria de bancos. Quem aperta o botão lá nos grandes bancos, no Brasil ou mundo afora, não é um robô, é um ser humano. É um ser humano. Então, existe algo muito mais poderoso que um robô, que uma linguagem artificial, que é a mente humana. Então, o robô,
Se você programar para toda vez ele chegar numa LTA e der uma entrada por expiração de 5 minutos, ele vai fazer. Ele não vai fazer uma confluência do movimento, ele não vai fazer um contexto do movimento, ele não vai fazer essa análise dos canais, ele simplesmente, a hora que chegar numa LTA, ele vai entrar. Se você já operou Forex, MetaTrader 5 é a plataforma para indicadores, especializada em indicadores. Tem gente especializada só em desenvolver indicadores e robôs. Se robô fosse algo bom, não teria ser humano operando. Seria só robô. Só robô. Mas as pessoas que são lucrativas, as pessoas que fazem parte daquela porcentagem que tiram dinheiro do mercado e sabem que isso aqui é algo que pode mudar a vida pessoal dessa pessoa através do conhecimento, ela não opera com robô. Ela opera com a mente dela e com o dedo dela. Apertar o botão na hora certa. Deixar de fazer a operação na hora certa. Realizar o lucro e sair do gráfico na hora certa. Não operar quando precisa não operar. E assim por diante. É assim que funciona a mente de um trader profissional. Então, com essas marcações no gráfico de canais dinâmicos, você pode ter 90% de assertividade nos seus trades em opções binárias, desde que você faça da forma correta. Tá bom? Quer aprender mais rápido? Link na descrição aí, treinamento fechado. Lembrando que eu sempre coloco à disposição algumas vagas com descontos. Mas essas vagas são sempre limitadas. Todo mês eu coloco, mas são vagas limitadas. Então, se você entrar, quiser um desconto ou algo assim, e chegar lá não tiver mais o desconto, é que a vaga já foi preenchida. Infelizmente, para eu manter a plataforma com aulas exclusivas internas lá dentro, eu preciso ter um custo. Então, acaba que quem adquire o treinamento acaba pagando o custo. E eu já tive que pagar do meu bolso, mas hoje eu não quero mais fazer isso. Senão, não tem um porquê. Se eu ensino de forma clara, objetiva, para vocês aprenderem, eu não posso ficar tirando dinheiro do meu bolso também para ensinar. Já gasto aqui ó, meu tempo, né? O valor do meu tempo. É bom, nem vou entrar nesse detalhe. Tá bom? Espero que você entenda de uma vez por todas sobre essas marcações. E que você entenda realmente a movimentação do gráfico, tá bom? Desde já, muito obrigado pela atenção. Deixe seu like, seu comentário. Até a próxima aula. Fui!